Olá, bom dia, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje, tá? Vai falar um pouquinho sobre a continuidade, tá? Do processo de colonização, né, do território brasileiro. A gente já estudou as capitanias e a gente, semana passada, estudou os governos gerais, a maneira, né, que o rei de Portugal arrumou para poder estar aproveitando esse período para estar colonizando a terra para ele não perder por causa das invasões. O Brasil, por ser um território muito, muito vasto, tá? Ele sempre teve dificuldade para ser vigiado. Até hoje é do mesmo jeito. O mar, a terra, o ar são bem cheios de possibilidades para serem invadidos, por ser muito grande, tá? A primeira riqueza do Brasil, gente, foi o pau-brasil, tá? Os portugueses, eles não tinham o hábito de explorar demais, mas os franceses, eles vieram, né, para o Brasil para explorar exatamente o pau-brasil, que era uma árvore, né, que tinha uma tinta que saía dela que era muito valorizada lá na Europa. Então eles pegavam e vendiam lá. Os franceses obtinham as árvores e outros produtos tropicais por meio de negociações com os indígenas. Então, essa troca de informações pelos indígenas e os franceses era bem normal. Eles praticavam escambo, que era a troca de mercadorias, e dentro disso a troca de informações. Os franceses acabavam conhecendo melhor o território. Os franceses ficaram tão à vontade na terra que eles, em 1555, comandado pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villegagnon, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa, tá? E eles queriam formar uma colônia. Essa colônia se chamou França Antártica, tá? Uma colônia francesa que servia de base para os negócios, entre outras coisas, e também para asilo de pessoas que estavam sendo perseguidas na França por causa dessa revolução protestante, né, que é essa questão aí da separação da igreja, tá? Entre o católico e o protestante, tá bom? Então, a primeira invasão foi em 1555, tá? No Rio de Janeiro. E eles queriam formar uma colônia chamada França Antártica. Bom, no governo de Mendes Sá, os franceses acabaram sendo expulsos do Rio de Janeiro, tá? Vamos terminar aqui de ler. Como mantinham relações amigáveis com os indígenas, os franceses foram ajudados por eles. Para se estabelecerem na ilha de Sergipe, atual ilha de Villegagnon, e fundarem o Forte Coligny, tá? Eles fundaram lá, nessa ilha, chamado Forte Coligny. O apoio de várias tribos indígenas aos franceses foi fundamental na luta contra os portugueses na Confederação dos Tamoios. O que foi a Confederação dos Tamoios? É esse conflito aí, tá? Entre indígenas e franceses e os portugueses. Então, no governo de Duarte da Costa, ficou tudo muito tranquilo, porque não houve muitas ações ligadas a esse... Acho que a se importar mais com essa intimidade em que criavam os portugueses e os indígenas. Eles não estavam se importando demais. Mas chegou um ponto, né, que no governo de Mendes Sá, eles adotaram medidas bem extremas para expulsar os franceses, e eles tomaram duas medidas, que foram: solicitou ajuda à metrópole, que nesse caso eles pediram ajuda a Portugal para poder mandar tropas, enviar soldados para combater os franceses. E também mandou os padres jesuítas, Anchieta e Nóbrega, para conversar com os indígenas,
conseguindo estabelecer com eles um tratado de paz de Peruíbe, tá? Esse tratado, então, pôs fim à Confederação dos Tamoios, que era esse conflito, né, entre indígenas franceses e portugueses. No caso, eram os indígenas e os franceses contra os portugueses. Com essas medidas, os franceses foram derrotados por Mendesá e saíram da Baía de Guanabara, tá? Então, o forte, tudo ficou sendo comandado na época ainda pelo Mendesá, tá bom? Eles usavam os fortes depois para poder combater também. Ficavam ali vigiando quem vinha do mar para poder não invadir de novo a terra. E a segunda invasão foi no Maranhão, tá? Com essa nova invasão, eles queriam fundar a chamada França Equinocial. Os franceses, eles ainda mantinham o desejo de fundar uma colônia para servir de base, né, para os negócios e asilo para os protestantes calvinistas, né? Eles queriam esconder as pessoas aqui. O que é dar asilo? É assim, você tem problema num país, um outro país te acolhe, te recolhe para que você não passe pela justiça, por ter que passar pela justiça de um determinado país, você vai para outro país. É basicamente isso, tá? Então, a chegada dos franceses ao Maranhão foi comandada por Daniel de La Touche, senhor de Lavadière. Essa expedição tentou entrar em contato com os indígenas e construiu o Forte de São Luís, nome dado em homenagem ao rei da França, Luís IX, tá? A segunda invasão francesa durou menos que a primeira, apenas 3 anos. Então, ela foi de 1612 a 1615, tá? Em 1615, ocorreu a expulsão dos franceses no Maranhão, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura, tá? Dessas invasões, Portugal procurou de forma efetiva povoar a região norte do Brasil para ter melhor condição de defender aquela localidade. Então, assim, em relação à rota marítima, né, quando eles vinham, tinha mais facilidade de estar entrando pela região norte, tá, gente? Então, eles começaram a ver que se eles não povoassem o local, cada vez mais teriam invasões e teriam muitos problemas. É uma matéria que vocês têm que gravar. Então, para resumir, primeira invasão, 1555, no Rio de Janeiro, tá? Eles queriam, né, e formaram, fixar, né, a França Antártica. E na segunda invasão foi em 1612, ele foi no Maranhão e eles queriam fundar a França Equinocial. Qual era o objetivo de fundar a colônia? Servir de base para negociação e dar asilo aos protestantes calvinistas. Então, são essas informações que são básicas, tá bom? Nossa aula de hoje chega ao fim. Tem 2 atividades de folhinha no envelope 3 para vocês fazerem, tá? E, na verdade, uma é para fazer e a outra é só para vocês lerem. Não precisa fazer, pode apenas ler, tá? Ler uma e a outra vocês vão fazer bonitinho, colocando no final da aula, eu vou corrigir, como eu tenho feito sempre, tá bom? Bom dia, façam as atividades, não esqueçam. Hoje vai para casa esse livrinho aqui, tá bom? Vocês vão ler um livrinho paradidático e vão fazer a atividade, tá? Eu já vou até adiantar aqui para vocês vão ler o livrinho Brincadeira de Criança e vão fazer a página 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 em casa. Por que tia Mariana tá passando bastante páginas assim, tá? Para vocês lerem e fazerem ela no final de semana. Não há necessidade de correr para fazer. Vocês podem fazer que segunda-feira eu vou estar pegando para a gente poder estar corrigindo, tá bom? Eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês façam a atividade no livro, tá? Não esqueçam de fazer. Essa é uma atividade de para casa. Durante 4 semanas, né? A gente vai estar trabalhando os livros paradidáticos para a gente estar terminando nosso livro de literatura infantil, tá bom? E os outros livros também, ó.
Um beijinho e tchau, tchau, gente.